Bom dia a todos e a todas. Daremos então início ao nosso evento de hoje, uma palestra sobre saúde mental. Eu cumprimento inicialmente os componentes desta mesa, o Subprocurador-Geral de Justiça de Administração, doutor Eduardo da Silva Lima Neto, o doutor Leandro Navega, diretor do IERB, e, em especial, o nosso palestrante, doutor Hervi Kotrick, um grande especialista no assunto. Eu queria também cumprimentar as doutoras, as médicas, integrantes do nosso núcleo de saúde, doutora Carmen Lúcia da Costa e doutora Maria Eugênia Matos. Matos com 2 T's, né, doutora Maria Eugênia? E cumprimentar também o doutor Roberto Gosta, nosso secretário-geral, e a todos também que estão aqui acompanhando presencialmente e aqueles que nos acompanham virtualmente. Hoje é um dia especial, uma palestra sobre saúde mental, mas o tema, como todos sabem, é um tema de extrema relevância. Atualmente, então, nem se diga, nós cada vez mais observamos a importância e podemos, de uma forma muito empírica, muito pessoal, todos nós acompanhamos a necessidade que temos cada vez mais de conhecer e abordar melhor esse tema, e, em especial, um pós-pandemia, que agravou sensivelmente, vivemos uma dificuldade enorme, todos nós enfrentamos esse período com muita dificuldade. E esse é um tema que tem também ocupado o Ministério Público. O Ministério Público, tanto na sua vertente de atividade fim, com os promotores de justiça nas suas atuações. Aliás, eu faço um parênteses aqui, eu peço já de antemão desculpa aos senhores e às senhoras que eu vou ter que me ausentar e me dirigir daqui a pouco ao Palácio Guanabara, onde será assinado justamente um plano de reordenamento da questão da desinstitucionalização das pessoas portadoras de deficiência. É uma luta antiga do Ministério Público, o Estado vai fazer esse plano, vai assinar esse plano com cronograma de criação, inclusive, de residências terapêuticas. Então, um assunto também extremamente relacionado ao tema saúde mental, coincidentemente, e isso se reflete na nossa atuação, atividade fim. Isso foi uma luta intensa dos membros do Ministério Público, inclusive da força-tarefa que criamos um ano passado, com promotores especializados nesse assunto, e também para nós, enquanto membros, servidores, enquanto pessoas que estamos trabalhando no Ministério Público. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público já tinha se debruçado com um programa de saúde mental. O Conselho Nacional de Procuradores Gerais tem tido essa preocupação, e no ano passado eu fui designado como representante do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e da União para cuidar desse assunto, e a nossa palestra, inclusive, vai ser transmitida para colegas de outros estados também que nos acompanham virtualmente, e aqui também faço uma saudação especial. Então, é um tema que nós temos que abordar. É claro que a gente tem aqui as questões que serão abordadas, como qualquer outro cidadão, em qualquer outra unidade de trabalho, são características comuns, mas também temos que avançar com algumas peculiaridades inerentes à própria atuação do Ministério Público, como assim são as categorias especiais policiais, por exemplo, e tudo mais. Mas é o primeiro passo, nós estamos aí avançando nessa temática e não poderíamos começar melhor, né? Começar porque não é um marco, mas nós já estamos estudando esse tema já há algum tempo, nós já temos um estudo da criação do nosso núcleo de saúde mental, de um programa de saúde mental no
no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos já algumas ideias de fortalecimento das nossas equipes, como os estagiários não jurídicos na área de psicologia, por exemplo, os residentes não jurídicos, e aí também a psicologia e outras áreas que possam contribuir para esse incremento da nossa capacidade de atendimento no âmbito interno. Então, mas hoje a gente traça como um marco pela visualização, pelo nível de exposição e pela divulgação, e não poderíamos começar melhor com um grande especialista no tema. Será lido o currículo do Dr. Ervin Cotric, que, por um acaso, por coincidência, uma boa coincidência, o irmão dele eu já conhecia lá de Niterói, na Procuradoria do município, já tínhamos uma boa relação. Cotric, curador do município de Niterói, e vai como especialista que e já com uma linguagem também, tem apresentado programas na televisão, na Band, sobre o assunto, então vai permitir também que não só as pessoas, os especialistas, mas também todos nós possamos conhecer um pouco mais sobre esse grave e importante tema que deve nos ocupar. Então, mais uma vez, cumprimentando a todos que nos assistem, a todos que estão aqui e a todas, e em especial o nosso palestrante, parabenizando a iniciativa do nosso subprocurador, doutor Eduardo Lima Neto, que tem sido incansável nesse tema também, está junto comigo e todo o núcleo de saúde, e doutoras Carmen e Maria Eugênia também, todas dedicadas, e o grande trabalho que faz o IERB. Enfim, essa é a minha fala inicial, e eu passo a palavra, então, ao doutor Eduardo Lima Neto. É o Leandro? Então, vou falar rapidamente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Luciano, doutor Eduardo. Primeiro, queria agradecer a disponibilidade do doutor Ervin, ou Ervin? Doutor Ervin. Acho que, como o Luciano falou, nessa parte de capacitação, essa parte de convencimento dos colegas, a gente começa com o pé direito. Muito feliz em recebê-lo aqui hoje. Tenho certeza que os nossos servidores já estão abraçando o IERB, sabe que o IERB, a nossa escola de governo, é a casa de vocês. É muito importante essa relação, que é um dos pilares da nossa escola de governo, é que a gente coloque todas as pessoas no mesmo local. A capacitação é conjunta, não é membro de um lado, servidor de outro, é todo mundo de forma conjunta, para que a gente consiga trabalhar de forma conjunta. Sem os servidores, né, Luciano, não somos ninguém. Promotor sozinho numa promotoria não faz nada. Então, para essa engrenagem do Ministério Público andar, é muito importante que os servidores estejam ao nosso lado. Então, esse tipo de capacitação para a gente é muito importante. Tenho certeza, Eduardo, que isso será um primeiro passo para uma capacitação contínua na matéria. Acho que a matéria é tão importante que ontem eu vim de Brasília, na reunião dos diretores de colégios, no colégio de diretores de todas as escolas do MP, e foi o tema mais importante tratado lá, na necessidade de uma capacitação contínua de membros e servidores na matéria de saúde mental e na matérias vinculadas à saúde mental, matéria de liderança, exercício de liderança de forma adequada. Então, tenho certeza que nós teremos muito êxito e o início de hoje vai brindar o nosso ano na capacitação. Muito obrigado, vou passar a palavra para o doutor Eduardo, tenho certeza que teremos um ótimo dia de evento. Obrigado, Leandro. Cumprimento também a todos. Agradeço muito a presença aqui também do Procurador-Geral, que tem sido sensível e incentivador dessas medidas, uma medida muito séria. Eu queria só comunicar que nós temos mais de 200 pessoas inscritas e que nos acompanham remotamente, e, inclusive, vale a pena dizer que temos pessoas inscritas nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Amapá e Goiás. Aqui dentro do nosso estado, nós temos pessoas inscritas de Angra dos Reis, Três Rios, Cabo Frio, São Gonçalo, Valença, Campos dos Goytacazes, e também os que nos acompanham aqui da comarca da capital, os que se encontram aqui presencialmente, o que demonstra a sensibilidade, o interesse por essa temática tão oportuna, tão atual, que é a saúde mental.
Quero agradecer o espaço que o Herb nos cedeu, também toda a sua estrutura, porque daqui são feitas várias transmissões, e acreditamos que aqui nós tínhamos mais elementos, né, de veicular essa palestra, e também, talvez, as futuras que daqui se desdobrem. Eu peço para que os participantes de forma remota não gravem a palestra, a fim de não prejudicar a transmissão. Digo que a mesma será gravada. Solicito que na apresentação os microfones e câmeras permaneçam desabilitados para que não ocorram interferências. Quaisquer dúvidas podem ser enviadas pelo chat da palestra no Teams ou para o e-mail sogov@mprj.mp.br, e as mesmas serão encaminhadas ao Dr. Erwin para a resposta. Tá. Peço que o apoio coloque o e-mail sogov no chat, tá? E eu vou fazer agora uma breve apresentação do professor Erwin. O professor Erwin já tem nos ajudado, nós já participamos de alguns eventos, agora quero agradecer por isso, já tem nos orientado na Camperge e agora aceitou esse evento de uma magnitude bem maior, que é no âmbito do MP, e com o apoio do Dr. Luciano, esse evento hoje atinge um âmbito nacional. Eu quero apresentá-lo como médico psiquiatra, com residência médica aqui na UFRJ, pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental pelo CPAF-RJ, onde atua como professor desde 2010. Ele é professor também da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, coordenador do curso de extensão em psiquiatria da Unigran Rio, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, pesquisador com diversos artigos científicos e capítulos de livros publicados, desenvolveu, juntamente com o medalhista olímpico Tiago Pereira, um dos maiores projetos na internet, focado especificamente na luta contra a desinformação e o preconceito na psiquiatria, cujo título é Série Saúde Mental. Nomes como Suzana Vieira, Giba, Rosa Maria Murtinho, Adriana Galisteu, Raul Gazola, Lars Grael, Maitê Proença, Diego Hipólito, Rafa Brits, Thalita Rebouças e tantos outros já participaram do projeto, podendo alcançar diversas pessoas. O Dr. F possui um quadro semanal na TV Bandeirantes e no jornal O Dia, onde aborda diversos temas da psiquiatria. Ele recebeu da revista Caras de 2022 o Prêmio Médico Psiquiatra do Ano, pelo trabalho desenvolvido na internet na luta a favor da saúde mental. Quero dar boas-vindas ao Dr. Erwin e dizendo que é uma grande honra, agradecemos muito a boa vontade dele, a sensibilidade dele por esse trabalho, que é a marca da carreira dele, desmistificar a questão da doença mental, da psiquiatria, e acho fantástica a forma simples, a maneira simples, tranquila de abordar, a maneira fácil de encarar uma temática tão importante. Nós, como o Leandro até destacou no início dessa fala, nós temos certeza que a educação, o conhecimento, uma boa saúde psicológica dos meandros do ser humano é algo muito importante para o alcance da felicidade de cada um. E, enquanto empregador aqui do MP, temos também a certeza de que teremos uma instituição mais rígida de membros e servidores à medida em que cada um de nós possamos nos entender melhor, entender o nosso papel e nos conhecer dentro de uma matéria tão sensível, tão delicada, que ultimamente tem avançado tanto e tem vindo tanto à tona recentemente. Então, ninguém melhor que o senhor, professor Erwin, é uma honra enorme tê-lo aqui. Eu vou pedir licença também pedir que a mesa seja desfeita, para que o senhor possa, usando o transmissor de slides, ocupar esse espaço. Caso queira fazê-lo sentado ou em pé, o senhor esteja à vontade, né? E temos que avisar também que esse evento tem uma previsão de término e não passará das 12 horas, tá bom? E perguntas poderão ser feitas pelo chat e nós verificamos a possibilidade de respondê-las ou não ao final, conforme o tempo. Então, muito obrigado a todos que compareceram à mesa. Então, por favor, retornemos aos nossos lugares.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, poder dividir informações sobre saúde mental. É uma luta grande que eu tenho tentado já há alguns anos. Agradeço especial doutor Luciano, doutor Eduardo, e já nos encontramos em outros momentos, as colegas médicas também, que estão sempre com a gente. Só para acrescentar um pouquinho do nosso trabalho, eu vejo 3 maneiras de você conseguir, né, fazer a sua parte dentro da psiquiatria. A primeira é combatendo a desinformação, por isso que eu tenho, né, o canal lá no Instagram, que hoje tem o apoio oficial da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, da Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Dr. Antônio Geraldo. Inclusive, abrimos a campanha de psicofobia da nossa sociedade, porque a gente não abre mão de estar com a ciência, ainda mais na internet, que a gente sabe que tem muita coisa que mais desinforma do que informa. Também eu tenho um programa, que eu vou falar daqui a pouco, 1h30 na Bandeirantes, fica o convite a todos. Cada semana a gente leva um tema de psiquiatria, hoje vai ser sobre transtornos do sono, tentando falar com uma linguagem acessível para a população. Também a gente escreve no Jornal Dia, com a mesma tentativa de alcançar o maior número de pessoas com essas informações. O segundo modo eu vejo através do combate ao preconceito, por isso que a cada 15 dias a gente chama um artista, um atleta, um influenciador, para que ele possa dar depoimentos que já passou por algum momento onde precisou de uma ajuda psicoterápica, uma ajuda psiquiátrica, e nem por isso deixou de ser pessoa de sucesso. Me lembro de uma vez que me marcou, uma live, sempre o Thiago Pereira, ele entra comigo representando a importância da atividade física, que junto com a psicoterapia está provado cientificamente que potencializa o tratamento medicamentoso. Então, ele entra com essa função, né, com esse simbolismo. E na live a gente estava eu, né, o Thiago Pereira e o Giba, que tem 3 medalhas olímpicas, né, uma de ouro e 2 de prata, e o Thiago também tem uma medalha de prata, onde ele conseguiu vencer o Michael Phelps. E todos os dois dizendo que já se trataram com um psiquiatra, com um psicólogo, e nessa hora eu viro, né, para quem está vendo a palestra, fala assim, olha, então você que está aí no Pará, você que está aí né, hoje a internet a gente alcança enfim, o Brasil todo, que estava com uma ideia de que você está fraquejando, não está aguentando a pressão, ou é uma pessoa de insucesso, acabou por ter, então, todo o seu argumento, ou de quem estava dizendo isso para você. Porque como é que 2 medalhistas, que são símbolos de força física e mental, como é que é ganhar do Phelps, como é que é ter medalha de ouro olímpica, dizendo que já se trataram e agradecendo que se não fosse o trabalho psicoterápico da psiquiatria, eles não teriam conseguido as medalhas. Então, quando você traz pessoas, né, expoentes das suas áreas, na minha opinião, a gente consegue conectar. E o papel lá na internet é muito nesse sentido. Então, cada convidado traz uma história, né? O doutor Luciano, conterrâneo do meu irmão lá de Niterói, Las Grael, né? Deve ser conhecido de vocês. Só para dar um exemplo, como é que foi a live com ele? Infelizmente, ele teve aquele acidente náutico, que ele poderia ter desenvolvido, em 8% dos casos, você pode desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Graças a Deus ele não desenvolveu, porque ele voltou a competir, inclusive ganhou uma medalha de ouro mundial, mas tem a pessoa que, infelizmente, perdeu a perna no acidente de carro, né, no acidente de moto, então não precisa ser exatamente aquela história, mas conecta com quem está passando. E ele contou uma história que foi muito interessante, que quando ele foi transferido de Vitória para São Paulo, ele, quando acordou das cirurgias, né, naquela época não tinha internet, nada disso, ele olhou para a perna e falou assim, acabou minha vida, acabou minha carreira. E nesse momento entrou uma enfermeira amputada, sem a perna, que estava de plantão no dia, e o médico dele, doutor Guedes, o único ortopedista na época que estava lá de plantão, também amputado. Os dois participaram da cirurgia dele, e nessa hora ele pensou o quê? Bom, não acabou minha vida, porque as pessoas que me salvaram, inclusive, coincidentemente, passaram pela mesma situação que eu passei. Então, quando você traz essas histórias, na nossa, né, interpretação, a gente consegue ir combatendo esse preconceito, vide que é uma doença médica, né? Ninguém tem culpa de ter uma doença médica, a gente vai falar daqui a pouquinho. E o terceiro pilar que eu também tento estimular, tento divulgar, é através de você usar o seu talento, independente da forma que seja, para ajudar as pessoas mais favorecidas, né? O investimento na saúde mental é muito baixo. Estava conversando com o doutor Luciano aqui, a gente fez uma live com o doutor Kiepe, que era o antigo secretário estadual, em maio do ano passado, e no final da live eu perguntei,
Ó, depois de todos esses índices que a pandemia trouxe na saúde mental, o que o governo tem feito? Já que se aumentou, piorou o número de casos, entende que tem que aumentar o investimento. Falou assim, infelizmente nada, porque o dinheiro que a gente tem sobrando tem que ir para a pandemia. E cadê essa turma aqui, ó? Que foi, vide que a OMS colocou que após a pandemia do Covid, a segunda pandemia seria justamente a da saúde mental. Houve um aumento de 15% a nível mundial dos transtornos mentais. Mas se não aumentar o investimento, essa turma aqui fica sem possibilidade de tratamento. E lembrando que 70% do brasileiro não tem acesso ao psiquiatra. Então, se nada for feito, não é só aqui no Ministério Público, é um órgão tão importante, mas tem que ser feito a nível nacional, cada um com a sua maneira. E uma das maneiras que eu convido a todos, eu participo de 2 projetos sociais, um chama Nós Projeto Social na Cidade de Deus, o outro chama Love Movement, que é na Gardênia. Não precisa ninguém doar financeiramente, pode doar o seu talento, né, dar uma palestra, participar de algum jeito. Por quê? Vou dar um exemplo simples. A gente fala tanto de violência, né, em relação à mulher, em relação à violência doméstica. Com tudo isso que foi feito, o ano passado aumentou o número de violência em todas as áreas, todos os tipos, psicológica, patrimonial. Então, ou seja, só falar não está resultando, não está dando resposta, a gente tem que agir. Então, o que a gente fez lá nesse projeto? A gente mapeou as mulheres que mais sofrem violência doméstica, são aquelas com baixa escolaridade, são aquelas com baixa renda, com número de filhos de 3 ou mais, e que mesmo ela trabalhando, né, como doméstico, como fazendo um bico, ela não consegue sustentar. E o marido acaba, o uso de álcool e drogas na população é muito alto, né, nessa população, e aí ele tem agressão física, né, tem agressão moral, enfim. E aí o que a gente faz? A gente mapeia essas mulheres e a gente oferece cursos profissionalizantes, fazer sobrancelha, fazer cabelo. Por quê? Para dar uma possibilidade de ter uma renda melhor para conseguir sair disso, porque elas não conseguem sair disso. Então, a função de dar o suporte na saúde mental é nesse sentido. Por quê? Os estudos mostram que 66% das crianças da casa, elas presenciam o que está acontecendo da violência. E desses, 20%, a mulher ou o homem, crescem com isso sendo natural. Então, a mulher, a criança, ela vai crescendo achando que é normal ter a violência do marido, e aí, quando ela casa, a chance dela aceitar é grande, e o filho, 20% desses 66% que presenciaram, continua reproduzindo o comportamento do pai. Então, por mais que você faça as campanhas, isso aqui é um dado estatístico, né? A gente tem que buscar maneiras de mudar essa situação. Uma delas, que é a que eu mais acredito, né, o doutor Eduardo sabe disso, é a psicoeducação. Porque como que você vai buscar ajuda para qualquer patologia da psiquiatria se você nem sabe quais são os sintomas? Eu vou mostrar alguns folclores aqui para vocês, alguns mitos em relação à nossa área, que, se não for falado, vai passando de geração para geração. A pandemia, ela, olhando assim, né, de um lado, vamos pensar assim, benéfico para a psiquiatria, chamou a atenção mais das empresas, das instituições, porque o nível de afastamento, o número de afastamento foi crescendo. Para vocês terem noção, de 2015 para 2020, em 5 anos, dobrou o número de afastamento por patologias de saúde mental. Então, se nada for feito, a tendência é isso evoluindo, vide que o investimento não está crescendo. Então, vira uma bola de neve isso. Então, agradeço e fico feliz com o convite, pois se é uma luta que a gente precisa somar forças, tá com o Ministério Público, tá com vocês, é de extrema importância para o nosso projeto. Sempre que vocês precisarem, contem comigo. Mas, vamos lá, vamos seguindo. Infelizmente, a gente tem alguns tristes recordes no nosso país. Nós somos o país com o maior número de casos de transtorno de ansiedade no mundo, 9% da população. Estamos entre os 5 em quadros depressivos. Tem pesquisas que mostram em terceiro, 5,3, e já tem pesquisas do ano passado que mostra que a gente é o primeiro também. E o que motivou eu criar o projeto na internet em relação ao suicídio.
Em setembro, existe a campanha da nossa Associação Brasileira de Psiquiatria, que é o Setembro Amarelo, né, para dar uma visibilidade maior. Quando eu conversei com o Tiago para a gente montar o projeto foi o quê? Não deixar o Setembro Amarelo acabar em setembro. Vou dar alguns dados aqui para vocês. Na hora do ato fatal, 90% das pessoas que, infelizmente, morreram por suicídio, você não fala cometer o suicídio, porque cometer o suicídio parece um crime, morreu por suicídio, é uma doença, igual morreu por infarto, elas tinham uma patologia da psiquiatria, um quadro depressivo, um transtorno bipolar do humor, uma esquizofrenia, uso de álcool e drogas. Desses, mais de 50%, em torno de 60%, 70%, não sabiam que tinha uma patologia na hora do ato fatal ou não estavam em tratamento por falta de informação ou preconceito. Ou seja, eram mortes que poderiam ter sido prevenidas se tivesse informação. E o suicídio, infelizmente, ele traz uma carga que tem um termo técnico que chama sobrevivente ao suicídio. Sobrevivente ao suicídio não é a pessoa que fez a tentativa e não teve o ato fatal, mas é a pessoa que ficou. O pai, a mãe, o tio, o irmão, que ficam com qual culpa? Pois será que eu não escutei ele na hora que ele me chamou? Pois ele já estava reclamando comigo, ele pediu para eu levar no psiquiatra, eu falei que isso era besteira. Lógico, é multifatorial, não tem culpado, né? Vamos colocar assim, mas é difícil. Pensa bem, eu como psiquiatra no meu consultório, quem tem filho aqui jovem, eu recebo no consultório um sobrevivente desse suicídio. Eu recebo uma mãe e um pai que abriu a porta e viu, infelizmente, o filho enforcado, teve que tirar ele da forca. O que você fala numa situação dessa? Aí você lembra que poderia ter sido prevenido. E por que nos jovens? A OMS hoje está em cima dos jovens. Por quê? Dos 15 aos 29 anos, já é a terceira maior causa de morte no mundo. No Brasil é a quarta, por isso que eu botei um asterisco, por conta da tuberculose. Mas em locais onde tuberculose não é prevalente, já é a terceira. Pede para acidente de carro, de moto, e pede para lesão. Ou seja, é a terceira maior. O Brasil está na contramão do mundo. Antes da pandemia, do começo da década de 2005, 2010 até 2020, nós saltamos de 7 mil casos de suicídio para 14 mil mortes que 60%, 70% teriam sido prevenidas. E esses que ficam sobreviventes ao suicídio, que é em média 6 a 10 pessoas, isso é um fator gatilho dos mais importantes para ele entrar no quadro depressivo. Olha a bola de neve que vai virando. E não tem como você dissociar a sua vida pessoal da do trabalho. Tem como você chegar aqui e render passando por uma situação dessa em casa. Então, tudo se conecta. Né? A saúde mental não é só aqui. Então, chegando na parte de instituição, de empresa, não dá para dissociar da sua vida pessoal. Por isso que o suporte social é muito importante. O trabalho de RH é muito importante. O trabalho de psicólogo é muito importante. Lógico, nós vamos falar de uma forma geral, mas o foco tem que também ser a parte do trabalho. Vide que a gente está aqui também para ver como que a gente faz para melhorar, né, tudo isso nas instituições e nas empresas. Olha lá. Segundo maior motivo de afastamento. Tem alguns que falam que é o terceiro, mas se você colocar lesão e doença ósseo muscular no mesmo saco de gato, porque você está com dor, lesão por repetição, é a segunda. E eu dou palestras corporativas, diversas empresas, desde janeiro para cá, já me reportaram que no ano anterior, em 2022, na empresa dele, não posso falar que é geral, foi a primeira. Então, como é que você não vai tocar nesse assunto? Vai deixar isso escondido? Não tem como você não falar disso. É a primeira, segunda. De 2020 para 2021, que foi a melhor pesquisa, a pesquisa mais atual já feita, houve um aumento de 30% no número de afastamento. Afastou-se mais por problemas de saúde mental do que pelo Covid, durante a pandemia. Maior causa de queda de rendimento profissional. Por quê? A maioria das patologias, elas interferem diretamente na concentração. Em média, você costuma perder 30% da sua capacidade de raciocínio. Então, você está rendendo menos. Você acha que você está rendendo, mas você nem sabe que você tem uma patologia com 30% a menos. Aí, o seu superior, que não sabe nem o que está acontecendo, que você também tem medo, vergonha, pelo estigma de falar que você está passando por um momento de sofrimento,
Aí você, é igual dor de dente, você deixa esperar chegar no canal para você ir lá buscar ajuda. É a mesma coisa aqui. Então você vai empurrando, porque você não quer se demonstrar fraco, porque tudo isso que você escuta na mídia ao longo do tempo. E o seu líder, seu chefe, também não fica sabendo? Ou ao mesmo tempo também tem o chefe, o líder, que também tem o preconceito e minimiza? Ah, poxa, isso aí todo mundo tem problema. Aí vira uma situação de cabo de guerra. Então, se o Ministério Público, né, está nos convidando para tentar melhorar isso, é o tempo, lógico, é uma coisa que está igual qualquer tipo de preconceito, né, contra racismo, contra questões de gênero, leva tempo, mas temos que começar, porque senão vira um cabo de guerra. Eu não vou falar lá para o meu chefe, porque eu não quero me mostrar fraco, e o chefe também não quer aceitar, porque ele também já passou por muito problema, que problema mesmo é você ter câncer ou algo desse tipo, sendo que aqui você perde 30%. É o maior motivo de improdutividade. Então não tem como não falar. Aqui são alguns exemplos de como que a mídia começou a tratar isso da maneira que tem que ser tratado. A OMS diz que foi a especialidade médica mais negligenciada das últimas décadas e que é a que merece mais atenção, principalmente pós-pandemia. Olha lá o tanto de exemplo. Ó. Segunda pandemia da saúde mental, o número de casos de afastamento aumentou e da última estatística foi em média 30%, fora os que não se afastaram e estão sofrendo no momento pela vergonha, por não querer perder o emprego, por não querer ser demitido quando voltar. Muitos trabalham doentes. Isso aqui tem vários estudos mostrando que por não ter o canal aberto, por não saber, então, ou seja, não é só a psicoeducação. Hoje eu estou dando assim, uma das vertentes que eu entendo que é fundamental, mas não é só essa. Mas cada um vai ter que fazer, né? Cada profissional, cada colaborador vai ter que abraçar alguma. A que eu estou abraçando na mídia, né, nas palestras, é a psicoeducação, é a informação. Mas tem diversos outros, trabalho da psicologia, do RH, de capacitação, de investimento. Temos boas notícias? Temos. Olha aqui a gente. Né, doutora? Estamos falando de saúde mental, temos boas notícias. Então, se a gente começou a dar oportunidade para o tema, é algo que não acontecia antes da pandemia. Não tinha isso de você... Tinha de uma forma muito assim, qualquer coisa vai lá e faz uma meditação, qualquer coisa vai lá e faz uma yoga. Aí você volta por 20 minutos depois, continua tudo igual. Então, é enxugar gelo. Olha lá, boom de procura por empresas, startups, muito investimento em tecnologia, né, para a gente tentar conseguir fazer rastreio, para a gente conseguir mapear. Temas que não eram discutidos na pauta em relação à saúde num todo, só eu aqui, doutora, a gente participou que umas 2, 3 reuniões já, só para tentar pensar em soluções para isso. Mas vamos lá. Onde eu quero chegar com tudo isso? Aqui, ó. Mas e aí, como é que nós vamos buscar ajuda? Sem conhecer, né? Busca ajuda daquilo que você conhece. Se você nem conhece, vamos lá. Primeiro, pessoal, busca o psicólogo ou busca o psiquiatra? Dúvida super comum. Uma maneira que, lógico que não é tão simples assim, mas como o doutor Eduardo já me conhece há um tempo, eu prefiro falar sempre o simples, mas o entendível, que não seja exatamente tão fácil assim, mas que conecte com quem é leigo, do que ficar falando termos técnicos aqui que a pessoa vai, daqui a 5 minutos, isso aqui não consegui conectar. Então, vamos lá, como é que até no consultório eu faço isso? O paciente chegou na primeira consulta, isso você pode fazer com qualquer amigo, tá? Você não está fazendo uma consulta, você está explicando para ele a diferença. A gente separa em 3 pilares, ó. Problemas que a gente tem passado no nosso dia a dia é o primeiro pilar. Segundo pilar, características da nossa personalidade. Quando a gente fala como, sempre fui assim, sou assim desde sempre. Todos nós temos características boas e que podem ser melhoradas. E o terceiro pilar são os sintomas. O que são os sintomas? Sensações que eu nunca tive na vida, começaram a aparecer ao longo do tempo, de forma desagradável, mas que eu não controlo. Por exemplo, insônia. Nunca tive insônia, comecei a dormir mal. Isso é um problema, pessoal? Não. Eu peço para o sono vir, ele não vem. É uma característica da minha personalidade? Não, característica é do tipo, sempre tive dificuldade de dizer não. Isso é uma característica, vem desde sempre.
Então, a insônia é um sintoma. Problemas que a gente passa no nosso dia a dia, características da nossa personalidade, que são fatores de risco para a gente ter sintomas, único remédio, terapia com psicólogo. Olha a importância dos terapeutas. A instituição que eu dou aula há mais tempo é uma instituição de formação de terapia cognitiva comportamental para psicólogo. Porque eu vejo, e os estudos mostram, o tanto que a resposta é melhor e mais sustentada. Então, o remédio ele só vai atuar se tiver indicação, e vocês vão ver como é que é difícil, vou dar um exemplo aqui de como é difícil de dar um diagnóstico de depressão, nos sintomas. Então, quando você chega com um colaborador, para um familiar, e pergunta o que está acontecendo, já dá para você se guiar aqui, ó. Pelo menos você tem uma noção. Não, eu estou com um problema lá no meu trabalho, está assim. E o que você tem sentido? Não, tem uma reação. Então, isso aqui é um trabalho da psicoterapia. Deu dúvida? Leva no profissional de saúde. Mas, pelo menos, você consegue receber, acolher e entender um pouco para onde você vai levar. Lógico que tudo isso aqui, pessoal, se mistura, né? Isso aqui é só para ficar didático. E nem o médico tem que ficar só focado nos sintomas, na doença. Ele tem que também focar no paciente como um todo. Mas é uma orientação que eu dou para já facilitar quando buscar ajuda com qual profissional. Não sei se alguém já percebeu. Só na psiquiatria a gente chama de transtorno quando tem uma patologia médica. Todas as outras áreas, cardiologia, ortopedia, a gente chama de doença. Por quê, pessoal? Vamos lá. Para a gente chamar de doença qualquer patologia na medicina, regra número 1, necessariamente eu tenho que conhecer o fator causador daquela doença. Falamos aqui da pandemia. O paciente começou a ter tosse na divisãozinha. Tosse é um problema? Não, eu peço para tosse parar, ela não para. É uma característica da minha personalidade. Eu não nasci com tosse desde sempre. Então, tosse, assim como a insônia, é um sintoma. Ou seja, eu não tinha, apareceu, é desagradável, eu não controlo. Só que em todas as outras áreas da medicina, a gente consegue saber o motivo do sintoma. Se for um COVID, por exemplo, peço um raio-x do pulmão dele, aparece lá a lesão no pulmão, que justifica o sintoma tosse aqui, ó. Não tem conversa. É uma relação de causa e efeito. Já a nossa área de psiquiatria, ela é a única área na medicina que eu não consigo fazer a correlação direta. Por exemplo, vamos supor que eu, Hervé, nesse momento, esteja o meu melhor momento da minha vida. Com a minha esposa, com o meu filho, enfim, está tudo certo. E amanhã eu tenha sido programado geneticamente, porque eu herdei um gene de uma tia minha que eu nem sei qual, e o gene foi programado para quando eu tivesse essa idade, ele fosse se expressar e eu começasse a apresentar sintomas depressivos do humor. Triste na maior parte do dia, alterando meu sono, meu apetite. Viesse do meu médico, ele me perguntasse, mas ei, você tem tido muitos problemas na sua vida para você estar com esses sintomas depressivos? Mas, doutor, pelo contrário, eu estou até com vergonha de estar aqui, está tudo bem. Provável origem genética. Que culpa eu tenho nisso, pessoal? Zero. Eu tenho como chegar, Deus, manda para mim na tireoide um gene, manda, tem como escolher. Da onde vem a ideia de ser fraco se você não pode escolher o gene que você vai herdar? Ah, mas eu posso ter herdado o gene e ele não expressar? Pode. Pode acontecer também diferente. Não herdei o gene, mas fui passando por problemas e as minhas características disfuncionais que poderiam ser tratadas em terapia, somados aos problemas, fizeram um gene que eu não herdei expressar e os sintomas depressivos aparecerem? Pode. Mas eu não tenho como abrir a mente de um ser humano para pegar um pedaço do cérebro dele, mostrar para ele e fazer a correlação com o momento que ele expressou com o que ele estava passando na hora. Ou seja, diferente das outras áreas, eu não consigo ter certeza o motivo da doença ter aparecido. Por isso que ela é multifatorial. Então, se eu não consigo saber exatamente a causa, diferente do exemplo da COVID, o nome é diferente, porque são patologias que se apresentam de maneira diferente. Então, o nome passou a ser transtorno. Muita gente acha o nome feio, mas podia chamar caneta. Pensa que você é copo. Nome. E por esse motivo, por não saber a causa, eu não tenho exame. Porque como é que eu vou ter o exame se eu não sei o que eu vou procurar no exame? Mas é uma especialidade médica, que o diagnóstico é clínico. E o índice de confiabilidade no diagnóstico é de em torno de 90%. 70%, 90%. Traduzindo, aqui no Japão, nos Estados Unidos, se o diagnóstico estiver adequado, 7 ou 9 em cada 10 vão apresentar com os mesmos sintomas.
Tanto que não existe, quando faz um laudo médico, doutora Carmen, a gente não bota lá CID. Por exemplo, CID do transtorno bipolar do humor, F31 pela CID-10. A CID-11 ainda está entrando no Brasil. Está valendo nos Estados Unidos, aqui ainda não. Então, o Código Internacional de Doenças, que é o CID, se eu colocar o F31 e a doutora Carmen levar lá no Japão e o médico não falar português, 7 ou 9 em cada 10 vão fazer as mesmas perguntas que eu fiz aqui no Brasil. Tanto que as escalas que a gente utiliza de pesquisa, elas são validadas, são as mesmas de lá. Ué. Então, não tem como, não é chute, não tem como um achismo. E vocês vão ver que é difícil. Eu vou dar um exemplo aqui. Porque cai muito no folclore. Ah, fulano está depressivo, fulano está ansioso. Vocês viram, nós somos o maior país do mundo com o número de casos de ansiedade. E é em torno de 9,3. Então, ou seja, de cada 100 que olham lá o diagnóstico, 9 ou 10 vão ter, de fato, o diagnóstico. Os outros 90 não. Por quê? Na medicina, a gente tem 2 tipos de patologia. A gente tem as patologias chamadas categoriais e as dimensionais. Categoriais, sim ou não. Ou eu tenho Covid, ou eu não tenho. Ou eu tenho HIV, ou eu não tenho. Não tem meio Covid. E temos as dimensionais. Por exemplo, todo mundo tem glicose no sangue. Não tem como não ter. Porém, quando ela está dimensionalmente acima de 126 no jejum, considera-se que você tem uma doença chamada diabetes. Aí você dosa no sangue, aí, ó o marcador. Está lá te mostrando que você tem uma doença acima de, quando está acima de 126. Mas todo mundo tem glicose. Na psiquiatria, todo mundo tem um pouquinho de cada daquilo que está ali nas escalas. Por quê? Todas as patologias são dimensionais. Você pega a escala do transtorno de déficit de atenção que está na moda, e já é uma preocupação pelo vício em relação aos psicoestimulantes, podemos deixar isso até para outra oportunidade, mas tem um tema que está crescente. Todo mundo tem TDAH? Tem. Vai para o livro. 5 a 8% só que tem. É muito, mas 95% não tem. Está tomando remédio e vai ficar dependente. Porque você, eu estou um pouquinho esquecido, eu estou um pouquinho... Mas você não tem o prejuízo funcional disso, não atrapalha o seu dia a dia. Você só acha quem não está esquecido hoje, perguntar aqui, quem não está ansioso. Mas preencher o critério é completamente diferente. Nós estamos... passar para cá. Vamos lá. Aqui, hoje, eu vou trazer algumas informações das 3 principais patologias que afastam hoje no Brasil, que é o transtorno depressivo, o maior, os transtornos de ansiedade e o burnout, que na CID-11, a classificação nova, entrou como um código específico. Atualmente não tem na CID-10. Você tem algo parecido que é o Z73, que é o esgotamento. Mas na CID-11 vai ter vide a importância do crescimento dessa patologia, virou-se, de fato, um código, e nós vamos ter alguns problemas com isso, que a gente tem conversado, né, doutor Eduardo? Mas que a gente tem que passar para vocês. Então, vamos lá. Está indo. Primeira pergunta, pessoal. Eu posso ter depressão sem estar triste? O que vocês acham? Culturalmente, como é que a gente imagina, né? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes. Vocês todos concordam. É com um paciente deprimido. Triste, desanimado, lentificado, prostrado, sem se alimentar, sem sair de casa, sem tomar banho. Isso é o modelo de um paciente depressivo grave. Existe? Existe. Mas isso é a minoria. A maioria está aqui sentado. A maioria está na academia, a maioria está na festa. Só que se você fica com a ideia cultural errada de que só pode ter depressão se for esse tipo, vai igual a dor de dente. Esse do leve vira moderado, daqui a pouco fica o grave. Então, vamos lá. Como que a gente faz o diagnóstico de um transtorno depressivo? Aqui, como eu falei, não é uma consulta, que é só um rastreio. Quem se identificar tem que buscar ajuda profissional para, de fato, confirmar ou descartar, mas é a psicoeducação, é você saber como que é. 5 critérios. Critério C e critério D são critérios de exclusão. Todo paciente na primeira consulta. Critério C, eu tenho que excluir alguma doença clínica que possa estar gerando sintomas parecidos, por exemplo, hipotireoidismo. Efeito colateral de um medicamento, por exemplo, corticoide em dose alta por muito tempo. Uso de álcool e drogas. Para mostrar que outras patologias
podem dar sintomas iguaizinhos de uma depressão. Então, não adianta você fazer uma escala da internet e falar que você tem. Você tem que ser avaliado para o médico para ele poder tirar essas variáveis. Descartar o quê também, pessoal? Luto ou um transtorno chamado de adaptação. Que é o quê? Toda mudança negativa aguda na vida, menos a perda por morte. Uma separação, uma perda de emprego, porque todo ser humano tem que ter um prazo para se adaptar quando ele está passando por um problema real atípico. Senão tudo vira doença e não é dessa maneira. Então, existe um prazo, de acordo com a gravidade e intensidade dos sintomas, onde momentaneamente você faz a correlação com a causa. Descartado esses dois critérios, vamos para o A. Temporal. A literatura diz 2 semanas, mas na prática são meses, onde vai progressivamente aumentando a intensidade e frequência de sintomas, não relacionados a problemas do cotidiano, onde entre 2 critérios maiores ele precisa de pelo menos 1, e 7 menores ele precisa de pelo menos 4. Mas, então é matemático? De forma alguma. Psiquiatria não é uma matéria exata. E o julgamento clínico ele é muito mais importante do que preencher 1, 2 ou 3 aqui. Às vezes o paciente não consegue nem falar, mas pelo prejuízo funcional você faz o diagnóstico. Mas se não tiver algo para você seguir, cada um faz de um jeito. Aí eu acho que depressão é isso? Não, então isso foi estudado, onde o índice de confiabilidade é em torno de 70% a 90%. Então, 70% a 90% vão se apresentar dessa maneira. Mas não é uma especialidade matemática, só para ficar didático isso. Quais são os 2 maiores? Uma tristeza persistente na maior parte dos dias ou anedonia. O que é anedonia? Diminuição do prazer nas atividades que me davam prazer. Esse é o paciente que não está triste chorando. Esse é o paciente que está na festa do amigo, do pai, contando os minutos para ir embora. Sabe aquilo que vocês escutaram? A verdade é que depressão, ele deixa a cor menos vívida, o gosto, menos gosto de comida. É verdade. Por quê? Existe um termo que chama senso-percepção, que é a capacidade da gente pegar os estímulos do ambiente. E no quadro depressivo, há uma hipoestesia, traduzindo, essa captação fica reduzida. Então, de fato, o mundo fica mais cinza, de fato, a comida fica com menos gosto. Vamos dar um exemplo do contrário? Hiperestesia. Quem tem enxaqueca. Quem tem enxaqueca tem hiperestesia. Ela capta os estímulos diferente de uma pessoa que não tem. Então, o barulho está normal, mas para ela a dor de cabeça aparece. Então, isso é verdade. Mas ele não está triste. Vai perguntar, filho, mas você está triste, filho? Não. Ufa, então não é depressão. Pelo contrário, em 60% dos casos, quando vem sozinho, é anedonia. Você deixou passar. Porque na sua cabeça era só se fosse triste chorando. Então, são erros do dia a dia. As dúvidas que eu tento trazer na internet, enfim, onde eu trabalho, são as dúvidas que eu escuto no meu dia a dia, de 15 anos de atendimento. Não é da minha cabeça. Dúvidas que se repetem. Não, eu perguntei para meu filho se ele estava triste, falou que não, eu fiquei tranquila. Mas faltou a segunda parte. Ele está no jogo de futebol dele, contando os minutos para ir embora. Sai o gol, tanto faz como tanto fez. A gente fica com uma certa aplanamento afetivo. Ou seja, quando vem a notícia boa, eu não fico tão feliz. Quando vem a notícia triste, fico tão triste, meio blasé, meio indiferente. Isso é diferente de tristeza. Mas se você não sabe que pode ser um dos sintomas, já passou aí uma parte. Os menores, 7. Primeiro deles, alteração do sono. Insônia ou hipersonolência. Insônia, temos a inicial, intermediária, terminal. Inicial, deita a cabeça no travesseiro, começa a vir o fluxo de pensamento negativo, que é o segundo critério, de insegurança, de baixa autoestima, não mudou nada na sua vida, você começou a ficar inseguro, com medo, achando que vai morrer, que as pessoas do seu lado vão te abandonar. Mas por quê? Não vem, é o fluxo invasivo, é uma patologia. É igual você mandar febre, para de ter febre. É igual sono, para de me atrapalhar, tem insônia, é um sintoma. Tosse, para de ter tosse, é a mesma coisa aqui, não tem como. Inicial, deita a cabeça no travesseiro, vem esse fluxo de pensamento negativo, demora para iniciar o sono. Intermediária, deito, durmo rápido, só que acordo várias vezes durante a noite. E a terminal, deito, durmo, só que acordo antes da hora programada. Para cada tipo de insônia, a gente pensa num diagnóstico. Para cada tipo de insônia, tem um tratamento específico. Não é uma regra, mas nos transtornos de ansiedade, a insônia costuma ser a inicial e nos quadros depressivos, a intermediária e a terminal. Aí eu pergunto para vocês, esse dado, você vai perguntar para o seu filho, para sua mãe, para o trabalhador. Você tem dormido em média menos de 6 horas? Com uma dessas 3? Tenho. Isso é subjetivo ou objetivo, pessoal? Objetivo, Lu.
Da onde tirou que psiquiatria é um achismo? Olha o segundo. Alteração do apetite barra peso. No último mês, por exemplo, você teve um aumento ou uma diminuição em média de 5%, ou as crianças não estão conseguindo ter a faixa de peso e altura, sem uma dieta específica. Você vai perguntar, como é que está o peso e o apetite? Você vai pesar na balança. É subjetivo, pessoal. Da onde tiraram que é subjetivo, que é achismo? Terceiro, bom dia. Nesse fluxo de pensamento negativo, isso vai gerando o quê? O quarto, no terceiro, o hiperfluxo de pensamento, a concentração que a gente falou aqui, ó, por dois motivos. Primeiro, um fenômeno chamado despolarização atentiva. Vamos traduzir isso. Eu estou conversando aqui com o doutor Eduardo, só que o meu fluxo de pensamento invasivo, de baixa autoestima, de insegurança, que eu vou errar na palestra, melhor não vir. Então, como ele está vindo muito mais do que eu sempre fui, que é um sintoma, daqui a pouco eu sinto, eu não consegui prestar atenção. Você pode falar, repetir de novo? Porque a minha atenção cai. Porque eu estou voltada para dentro dos pensamentos, voltado dentro dos pensamentos, e eu estou desinteressado no ambiente externo. Chega a cair até 30%. Por que a Simone Biles desistiu de saltar? Lembra que na época ela era que tinha mais chance, né, de medalha, né? Então ninguém duvida da capacidade dela. Lembra que na época o comitê americano quis falar que ela estava com uma lesão no joelho e ela foi lá e perguntou, não, eu estou insegura de saltar. Não sei o diagnóstico dela. Mas se for um quadro depressivo ou um próprio transtorno de ansiedade, não acabamos de falar que cai 30%, em média? Aí vamos lá. Não tem aquela memória que a gente faz de repetição? Do tipo, pô, cheguei em casa hoje, nem lembro como é que eu virei o carro para a direita. Você entra meio num transe, mas só que você prestou atenção em tudo, só não registrou. Quando você faz esses hábitos repetidos, isso fica na região do córtex. Coincidentemente, um mês depois, eu fiz uma live, eu, Thiago Pereira e o Diego Hipólito, que faz o mesmo salto dela, né? Em relação à competição. Eu perguntei assim, Diego, quando você vai saltar, qual é o último momento que você lembra? O último momento que eu lembro é na hora que eu piso. Quando eu estou no ar, eu não lembro. Parece que eu faço isso no automático. E de tanto ele faz desde criança, tanto repetir, fica natural, igual chegar de carro e não lembrar. E aí eu só lembro na hora que eu piso. Se eu estou com 30% em média, ou um pouco menos que seja, e eu estou com marcadores inflamatórios, que já está na pesquisa, como quadro depressivo e de ansiedade, o que os estudos mostraram? Você tira essa memória de trabalho do córtex e joga para a região frontal, traduzindo. Ela não consegue mais fazer no automático. Na hora que ela salta, ela tem que pensar na hora do salto. Só que ela está a 2, 3 metros de altura. Por isso é insegurança. Porque ela não consegue mais fazer do jeito automático de antes. Explicação científica. Imagina no trabalho, é a mesma coisa. A gente está falando de um atleta, vai só botar no nosso dia a dia. Seu filho começa a cair o rendimento. Não é TDAH, porque TDAH é desde sempre o rendimento baixo. De repente começou a cair. O TDAH vem desde sempre. Filho, o que está acontecendo? Você está triste? Não, opa, não é depressão, tchau. Não. Vamos continuar. Como é que está seu peso? Mas você não sabe. Logo depois, setembro amarelo, vem qual mês? Outubro, rosa. Não foi ensinado para as mulheres que a partir de determinada idade ela tem que fazer um autoexame para ver se no quadrante tal tem o início de no homem também, mas muito mais na mulher, início de um câncer? Foi ensinado. Então, com esse ensinamento, reduziu-se a mortalidade e as cirurgias radicais. Não foi ensinado que um homem de meia idade, quando vem uma dor forte, aguda no lado esquerdo do peito, irradiando para o braço, não pode ser um infarto? Que ele tem que correr direto para a emergência? Reduziu a mortalidade para o infarto. De infarto. Qual que é a maior mortalidade que tem? Qual que é a maior complicação da psiquiatria? É o suicídio. E o suicídio não tem tratamento. Então, como é que você não vai ensinar esses sinais, sendo que você ensinou dos outros? Voltando para o critério. Quinto critério. Lentificação ou inquietude. Outro, folclore. Nós temos subtipo de depressão. Depressão pós-parto. Começa na mulher que teve o filho após 4 semanas. Depressão atípica, que cursa com excesso de sono e excesso de apetite. E qual é mais comum na prática? Em mais de 50%. A depressão do subtipo ansiosa,
Quem está ansioso, está lentificado ou está inquieto? Pessoa ansiosa. Está inquieta. Então, é mais comum na prática você ver um paciente sem ser o grave lá, que é a ocultura, lentificado ou agitado e inquieto. Então, se você vê seu filho andando de um lado, opa, não é depressão, porque ele não está deitado. Não! Em mais de 50% dos casos, a possibilidade dele estar inquieto é maior do que estar lentificado. Se eu estou com esse nível de energia vital reduzida, que é mais um dos sintomas, para eu ir para a academia, para fazer atividade física, eu passo a ter dificuldade. Isso começa também a ser mais um fator de risco. Por isso que nós, médicos, os profissionais de saúde, a gente tem que estimular a atividade física. Saiu uma meta-análise de janeiro. Eu tive na semana passada participando de um podcast com a Flávia Alessandro e com o Otaviano Costa. Eles falam assim, o pessoal fala tanto de atividade física, me explica por quê? Falei, vou te explicar agora. Peguei o último estudo de meta-análise, que é uma revisão no mundo todo sobre dose de atividade física e redução de quadro depressivo. O que a OMS ela preconiza? Ela preconiza que você faça 8,8 METs por semana. Traduzindo, um MET é o quanto você gasta de energia para sair da sua taxa metabólica basal. Então, 8,8 dá mais ou menos 30 minutos de caminhada, de uma atividade moderada, por exemplo, uma caminhada 15 para frente, 15 para trás, por 5 dias em 7 na semana. Você cumpre o que a OMS coloca como ideal de atividade física. Não é difícil, né, pessoal? Você sai da sua casa, 15 minutos andando rápido, 15 minutos voltando. Não é tão difícil fazer. O que os estudos mostraram? Que, assim como o antidepressivo, quem fez a longo prazo, em mais de um ano, teve neuroplastia, teve neurogênese. Ou seja, ele mexeu, de fato, no cérebro, assim como o antidepressivo. Qual foi o melhor resultado? O melhor resultado foi quem saiu do zero do sedentarismo para alguma atividade. Em 18% dos casos que fizeram a metade do que a OMS, ou seja, 4,4 METs, em vez de ser 30 minutos, 15, por exemplo, ou menos dias, reduziu 18% a chance de ter depressão. E quem fez 8,8 reduziu 20% a 25% a chance de você ter um quadro depressivo. Está aí, ó, estudo, revisão sistemática. Saiu no JAMA, a maior revista que tem nessa área. Provado, além de liberar a endorfina, a dopamina, que todos vocês já devem ter visto, mostrou que faz neurogênese. Tem conversa. Aí, quando eu vou lá e estimulo o meu paciente para ir na academia, vou contar um exemplo porque nas lives, a cada 2, 3 lives, eu chamo sempre um nome da psiquiatria renomado para mostrar que não sou eu, né? É a gente que está fazendo o lado, a gente chama bom da força na internet. Então, uma das lives foi o Dr. Egídio Nardi, que atualmente é o professor titular da FRJ, de psiquiatria, e ele colocou o seguinte, que ele indicou para ajudar no tratamento a atividade física da paciente, como ela tinha que esperar ajustar o remédio, ele afastou ela lá por 14 dias, isso está inclusive no meu Instagram, pois quem quiser ver ele falando isso. E uma colega de trabalho viu ela na academia, filmou, tirou foto e mandou para o chefe. O chefe chamou ela, onde queria puni-la, O professor, doutor Oitão Egídio, teve que fazer uma carta dizendo que ela estava lá na academia porque isso é uma orientação do tratamento. Olha o absurdo. Porque imagina que quem está em depressão não pode estar na academia. Mas se faz parte do tratamento, tem que estimular. Olha o absurdo. E o último critério, que aqui é o de gravidade, os pensamentos de sumir, de morte, planejamento ou tentativa contra a vida. Do planejamento para frente é um critério de internação. Não para punir o paciente, pelo amor de Deus, mas é para proteger ele, que a gente tem que matar a doença, não é o paciente. Aí o que vai ser leve, moderado ou grave? Que é o último critério o sofrimento e o prejuízo funcional que ele tem. Leve. Eu já tenho a presença desses sintomas, que eu narrei aqui para vocês, me traz um sofrimento, porém eu continuo desempenhando as funções da minha vida. Essa é aquela pessoa que está na festa, está em depressão nada aqui, está aqui na festa com a gente, só que ele está na festa contando os minutos para ir embora.
Está na festa, não conversando com os amigos dele, mas está na festa, não está tendo prejuízo funcional. Moderado, eu já deixo de desempenhar algumas funções da minha vida. Já não estou acordando para levar meu filho no colégio, já estou faltando um aniversário importante de um familiar, já comecei a faltar 1, 2 dias no trabalho. E o grave, que seria culturalmente, é a incapacidade total. Então, se a gente conseguir jogar a população para o leve, olha o benefício que a gente vai ter de custo, sofrimento e em quadros leves. Está na literatura isso. Ela permite que a gente inicie o tratamento com psicoterapia e atividade física pelo menos por 3 meses. Eu não estou autorizado necessariamente a entrar com remédio no caso leve. Olha no mundo ideal como é que seria importante. Você reduziria custo, sofrimento e diminuição de prejuízo funcional. A OMS coloca que a cada $1 investido em prevenção e promoção em saúde mental, a empresa a médio prazo deixa de gastar $4. Estudo feito por eles. O quê? Evita o afastamento, o rendimento que cai pela concentração. Então, isso eu estou dando apenas 2, 3 exemplos dos folclores. Tem milhares. Mas se ninguém fala, como é que você vai saber? Não tem esse assunto. É um tabu. Mesmo exemplo. 9.3 tem. Todos que olham a escala têm um pouquinho daquilo. Porém, para preencher o critério, não vou ficar... infelizmente não temos tempo, vamos ter aí outras oportunidades para a gente falar de cada desses assuntos mais intensos, mas eu trouxe um exemplo aqui, ó, dúvida muito comum. Posso ter crise de pânico sem ter o transtorno de pânico? O que vocês acham? Então, a gente tem os transtornos de ansiedade que estão dentro do espectro. Temos vários, né? Transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, transtorno de estresse pós-traumático, e um deles é o transtorno de pânico, que também é um nome feio, mas podia chamar transtorno de computador. Esquece o nome. A crise de ansiedade, culturalmente, o nome técnico é um ataque de pânico. Esse é o nome técnico. Como é que é um ataque de pânico? O nosso corpo ele é completamente interligado com o cérebro. Tanto se a gente sair aqui para tomar um café e Deus me livre um acidente, um assalto, eu que não sou do Ministério Público, pelo menos vai me dar um frio na barriga. Né? Você sente no estômago antes de entender o que está acontecendo. Então, existe uma lista. Cardiológicos. Angústia, pressão no peito, coração acelerado. O infarto aqui, não parece? Igualzinho. Vai na emergência várias vezes, faz o exame, está normal. Ah, mas não vou no psiquiatra não, porque, puxa, ainda bem que não é infarto. Respiratórios, são 3 principais. Sensações do que o ar vai faltar, bolo na garganta ou a própria falta de ar. Geralmente acorda de noite, sufocado. Como é que vai vir para o trabalho? Acordou sufocado de madrugada e já não dormiu. Como é que vai render? Vegetativos, dor de cabeça, mal-estar gástrico, calafrio, onda de calor, tremor, rubor, vermelhidão. Tem uma sensação muito desagradável que chama desrealização ou despersonalização. Daqui a pouco dá um clique. Parece que a gente está meio aéreo, meio no automático, parece que está meio longe, meio que saindo do corpo, daqui a pouco a gente volta. Pensa quem está tendo isso e não sabe o que é. Se eu estou indo embora, né? Acabou minha vida. Como é que trabalha? Como é que cuida dos filhos? Sempre que tem tratamento. E como ajudar isso aí? Esse paciente, por exemplo, em dias ele está estável. Ah, não vou buscar ajuda do psiquiatra, não. Aí eu vou no clínico cardiologista. Outro folclore. Grande maioria dos remédios da psiquiatria, tem estudos que mostram 90%, não são prescritos pelo psiquiatra. Por quê? O amigo que dá aqui, toma esse Rivotril aqui, ó, toma esse Stilnox aqui, ó. E aí não trata a causa, não trata corretamente. Aí é pra gente ter que consertar. Porém, a má fama cai pra gente. Ó, cuidado se minha psiquiatria, deixa depender, deixa, mas 90% é feito pela gente. Quando cai na gente, a gente conserta, a gente é especialista. Mas o medo, a insegurança, os folclores de não buscar ajuda no especialista, vira mais um componente para essa bola de neve. Então, vamos lá. Quando eu falo de ataque de pânico, é súbito. Tem as patologias que são mais crônicas, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada. Se a gente pudesse, assim, parar no tempo, na hora de uma crise, ela começa no pensamento. Ih, vou morrer, vou enlouquecer, vou perder o controle, essa vai ser a pior vez. E quase junto, automaticamente, vem pelo menos 4 desses sintomas físicos que eu descrevi aqui. Coração acelerado, falta de ar. Atinge um pico em até 10 minutos, crescente, podendo durar de 20 a 30 minutos.
Assim a gente define um ataque de pânico pela literatura. Eu vou dar 2 exemplos onde o ataque de pânico não acontece só no transtorno de pânico. Primeiro exemplo. Doutor Eve, eu tenho exatamente essa crise que você descreveu. Exatamente. Só que ela só acontece no dia anterior a eu pegar um voo de avião ou quando eu sento lá na poltrona do avião. Diagnóstico, fobia específica de avião. Mas a crise é a mesma do transtorno de pânico. Breve, eu tenho toque, transtorno obsessivo compulsivo e a minha temática é de limpeza, de contaminação. Então a doença fez eu criar aqui um ritual e se eu não desempenhar essa lavagem nesse ritual, algo muito ruim vai acontecer e eu recentemente saí de casa, não levei o guarda-chuva, choveu, me molhou, eu perdi ali, não levei o guarda-chuva e automaticamente me veio exatamente essa crise. Porque ele saiu do ritual do toque. Reparem que, se esse paciente da fobia do avião não viajar de avião, ele não vai ter a crise. O do toque, se ele não sair de casa e ficar fazendo o ritual em casa, olha, vai ter prejuízo, mas não vai ter a crise. Qual que é a diferença marcante do transtorno de pânico? Não tem a correlação com o evento conhecido. Apesar da pessoa tentar. Eu acho que foi porque eu fui lá. Não tem. Então pode acontecer aqui, pode acontecer tomando banho, pode acontecer na reunião. Então, essa imprevisibilidade da hora que vai acontecer é o que o que marca o transtorno de pânico. Mas a crise é a mesma. Tive mais de uma crise há mais de um mês? Tive. Critério B. Olha como é que é critério, não é chute. A partir do momento que eu passei a ter essas crises, a minha vida passa a girar em torno do medo de ter essas crises. Então, estou vendo televisão, coração acelerado. Ih, meu Deus do céu, acho que vai ser agora. Estou no cinema, tenho que sair daqui agora. Olha a insegurança dele fazer uma reunião. Primeiro que, na ansiedade, a grande parte das pessoas acham que os outros estão percebendo que ele está ansioso, mas não está. Porque as sensações são internas. E isso aumenta ainda mais a ansiedade dele. Próximo critério. Mudança do meu comportamento pelo medo de ter novas crises. Eu não vou sair mais sozinho de casa, não, porque vai que eu passe mal, ninguém consiga me levar para o hospital. Eu não vou fazer essa reunião sozinho, sem as pessoas que eu posso chamar, porque vai que eu passe mal na frente do meu chefe. E aí o último critério é o mesmo. Leve, moderado e grave. Começou a ter esses sintomas, não vou chegar para o meu RH, não, porque vai falar que eu estou fraquejando, que eu não estou aguentando a pressão. Aqui é hora de pegar. Olha a diminuição de sofrimento que essa pessoa teria. Mas não sabe como é que é. Não tem o canal aberto. Agora tem, o doutor Eduardo trazendo justamente esse tema aqui. Mas, doutor, mas é muito bonito falar aqui, depois na hora H eu vou lá dizer, o médico leva o laudo e depois eu vou ficar com medo. Mas se a gente não começar a mudar isso, então nem mexe. Se a gente está aqui justamente para isso, acredito, se sofrer alguma retaliação, alguma situação pejorativa por conta disso, inclusive é um crime, chama psicofobia, tem os canais abertos. Doutora Carmen aqui, ó, tem os canais abertos. Ó, doutor, estou te mandando uma mensagem aqui por Instagram, porque eu escutei lá, fui no psiquiatra, ele fez o diagnóstico, não fui eu, e quando eu voltei, sofri uma retaliação, punição. Mas vamos então entender o que está acontecendo, porque não é o que demonstra a administração aqui no método. Pelo contrário, a gente tem feito reuniões para tentar mapear e melhorar isso. Mas sem a informação, eu não consigo nem saber o que eu tenho. E o terceiro e último, né, que é o burnout, acho que deve estar, acho que traz mais curiosidade e importância para o ambiente de trabalho, né? Então, vamos lá. Eu fiz uma live com a Isabela Camargo, jornalista da Globo, em dezembro agora, não sei se vocês lembram dela, ela era do Jornal Nacional e ela teve um quadro de burnout, ela foi afastada lá da Globo e quando voltou foi demitida. E a partir de então, ela começou na internet a lutar por esse tema. E quando a gente faz uma live, é a história da pessoa que passou por aquilo e com a parte técnica, como a gente está fazendo aqui, né? Um complementa o outro. E o burnout, ele sempre existiu, só que ele tinha outro nome. Igual o bullying. Sempre existiu, só que era zoação. Então, sempre existiu problemas no trabalho.
Porém, como isso começou a gerar esse impacto todo, os estudos começaram a avançar. Tanto é que na nova classificação, a CID-11, que já está traduzida, mas não está ainda validada para ser utilizada, ainda é a CID-10, ele passou a ter um código específico. Então, ou seja, hoje não existe um código burnout. Então, hoje não tem como ser, eu fui afastada pelo burnout, não tem um código disso. Existe algo parecido, que é o esgotamento ligado ao trabalho, que é o Z73. Mas isso não afasta. A partir de agora vai. Tem um lado bom e o lado ruim. Pessoas boas e ruins tem em todas as áreas, na medicina, na arquitetura. Tem quem vai simular? Tem. Mas o que simula, ele não pode contaminar os que estão passando por isso. É igual as mulheres que inventam que foram violentadas, elas atrapalham as que foram. Porque você pega o exemplo desse que, ali, ó, se o Neymar não tivesse filmado lá aquela mulher, olha como é que teria a vida dele. Escuta muito. Fiz um dos programas foi com a doutora Mônica, que é a chefe da delegacia de mulher. Falou assim, ó, esses que vão lá, as mulheres que vão lá inventam, é a minoria. Lembrando que tem 2% da população que é psicopata. Então, cada 200 que você conhece, 4 são. Também já é um outro tema que a gente pode falar mais para frente, transtorno de personalidade. Então, 4 pessoas de 200 que você conhece, vai mentir, vai roubar, vai trair. Então, em todos os lugares. Então, esses que vão simular, e o médico, ele tem maneiras de conseguir pegar isso, não podem contaminar os que estão passando por isso. Não pode ter uma banalização. E o burnout, ele não é uma doença médica, ele é um fenômeno ocupacional. Só que os estudos, dando luz ao tema, melhora as pesquisas, a conscientização e o investimento nas melhorias individuais, coletivas e de ergonomia do trabalho, que também não é o que eu vou falar nesse momento, porque aí já é um outro tema, ou seja, o que fazer para melhorar questões de ergonomia, que é um tema muito amplo. Mas vamos lá. Então, o burnout, ele agora, a partir dessa classificação, ele vira uma patologia. Tá. Durev, quem hoje não está estressado no trabalho? Difícil, né? Tem filho, tem... Mas você ter uma doença é diferente. Nesse bate-papo, né, que a gente trocou experiência, quando você escuta uma história assim, bom, eu teve, infelizmente, aqui um atropelamento e, né, com um pedestre e um carro, né, enfim, houve uma situação difícil. Não é natural a gente pensar assim, poxa, a culpa é do carro. Com certeza o carro foi para cima do pedestre. É difícil a gente imaginar, não, o pedestre saiu correndo e atropelou o carro. Mas pode acontecer, não pode? Uma tentativa de suicídio pode ser assim, por exemplo. Então, não é 100%. Então, quando a gente fala de burnout, há uma tendência de vilanização da empresa. Não, coitado do trabalhador, ele é empresa capitalista, fala empresa no geral, tá, pessoal? E é como se fosse assim, a culpa é exclusivamente da empresa, eu não tenho nada a ver com isso, eu só sofro isso. Os estudos mostraram que não. Inclusive, no caso dela, no bate-papo, Isabela, todas as pessoas que estavam presentes no ambiente foram afastadas? Não. Então, pode ser que existem componentes da personalidade, de histórico, de tratamento, e para a sua personalidade não deu certo aquele tipo de trabalho. Então, será que a personalidade e as características pessoais individuais são mais importantes do que a ergonomia da empresa? Interrogação. Terceira dúvida. Será que, na verdade, o burnout é um contínuo de um quadro depressivo, igual tem depressão pós-parto? Será que é um subtipo de depressão? Vide que, em casos leves, beira 50% como comorbidade ter um quadro depressivo e, em quadros graves, 90%. Pensa sempre assim, ó, o burnout só poderia acontecer os sintomas no trabalho. Então, aqui eu estou irritado, estou estressado, estou tendo falta de ar. Saí do trabalho, entrei de férias, fui para o fim de semana, acabou. A doença não sabe que você está no fim de semana. Quando você tem alteração de tireoide, vai para os Estados Unidos, tireoide continua produzindo a mesma coisa. Então, na teoria, o burnout só pode ter sintomas no trabalho, porque ele é do trabalho. Ele não tem relação com as outras áreas da vida. E aí, quando vai chegando domingo à noite, quando você está voltando para o trabalho, começa a taquicardia de novo, começa a insônia, como é que eu vou lidar com aquele chefe? Quando ele passa a associar um quadro depressivo,
esses sintomas continuam acontecendo também nas férias. Aí ele tem uma comorbidade, tem 2 patologias. E ela falou uma coisa muito interessante, a diferença de cansaço, esgotamento mental, físico e mental, e o burnout. Cansaço. Cheguei em casa, foi um dia estressante, tive discussões lá no trabalho, me alimentei, dormi bem, acordei no outro dia, zerado. Esgotamento. Mesma coisa do cansaço, só que eu dormi, me alimentei e não acordei zero. Já acordei um pouco irritado, já acordei um pouco mais cansado. Aqui é hora de intervir, ó. E o burnout? Obrigado. O burnout é o esgotamento mais prejuízo funcional. Aí é quando começa a cair meu rendimento, eu começo a faltar, porque eu estou com medo da coração acelerado de ver meu chefe. Então, a gente tem que pegar aqui também, ó, no começo, não é prevenção? Mas como é que você vai prevenir se você não sabe como é que é? A psicoeducação é isso. Então, na verdade, o burnout não é nem culpa da empresa e não é nem culpa do funcionário. É um estresse crônico mal gerenciado daquele ambiente. Pode ser que se ela tivesse ido para um outro setor da empresa, ela não teria essa relação. Por isso que o investimento tem que ser nas condutas individuais, no coletivo e na ergonomia. Não é só em um. Para que, caso a empresa queira, que é o caso daqui do Ministério Público, uma instituição, promover saúde mental. Aqui já é matéria para outras conversas, porque cada uma aqui tem uma peculiaridade. Aí o que é o burnout? É o esgotamento físico e emocional. No trabalho, você está em casa, você não tem. Está viajando, você não tem. Começa a ver um distanciamento do trabalho. Você começa a não querer mais achar que você é um bom profissional. Você começa a não ter vontade de ir para o trabalho. E, associado, vai evoluindo a ineficiência, a baixa produtividade, que cai em torno aí de 30%. Então, a partir do momento que existe essa descrição na literatura, mostra que as pesquisas estão dizendo, ó, tem que olhar para isso aqui, porque isso aqui vai passar a ser o maior causa de afastamento, porque hoje não tem, você não consegue afastar o burnout. Então, partindo do que tem, mas tem os que vão simular. Tem, mas isso tem na arquitetura, isso tem em todos os lugares. A gente não pode pegar os que vão simular, isso é um problema do médico, ele que tem que identificar a simulação, não é da empresa. Tem técnicas para isso, inclusive. Você não pode colocar no mesmo saco de gatos os psicopatas que simulam dos que realmente estão passando por isso. Aí tem várias maneiras, né? Por exemplo, quais são a Associação Europeia de Estudos Ocupacionais colocou os 3 maiores fatores de risco para promover um ambiente possível de burnout. Primeiro, insegurança laboral, ou seja, eu não sei direito minha função, eu não sei qual autonomia que eu tenho, eu não recebo um feedback. Segundo, aumento progressivo da demanda de trabalho com menos tempo. Eu tenho que trabalhar mais, entregar mais, com menos recursos, com menos tempo. E por que isso vira uma cascata também, botando a nossa bola de neve? Porque se vai afastando mais para o transtorno mental, essa pessoa começa a assumir mais funções. E isso vira um fator de risco para ela. E o terceiro é o quê? A intimidação, o bullying, o assédio. Então, você tem que trabalhar nessas 3 vertentes. Com o RH, com a psicoterapia, com o psicólogo. Não é só saber que existe, né? É um conjunto de fatores. A gente está falando de um aqui hoje. Como oferecer ajuda, pessoal? Primeiro, é saber que existe, né? Como se apresenta, como é que é o dia a dia das principais patologias. Tem várias outras que a gente vai ter, talvez, a oportunidade de falar, uso de álcool, uso de drogas, e por aí vai. Bom, primeiro, se você conhece e você começa a ver que o comportamento está mudando, o acolhimento, a empatia é a primeira maneira de você buscar. Não pensar assim, daqui a pouco ele vai arrumar um atestado aí, vai sobrar para mim. Então, se for para esse pensamento, a individualidade ela vai cada vez piorar o cenário. Então, é uma questão que devagarzinho você tem que ir mudando essa cultura. Porque não importa se o laudo é da psiquiatria. Se você der um laudo que ele está com um problema, quebrou o braço, fraturou o braço, a sua individualidade vai falar a mesma coisa. Quebrou o braço, já trabalhei com o braço quebrado, você compara com o seu. Aí vai da empresa, instituição, dos trabalhadores, e aí, como é que a gente faz quando sai um? Vamos dividir de forma
homogênea. Então, essa queda de braço, que é onde a gente está conversando, é dos dois lados. Eu não posso ficar indignado porque o outro teve um afastamento burnout. Eu também estou muito estressado aqui, mas você está com sintomas iguais dele? Está com insônia, está com taquicardia? Não. Então você está apenas com sintomas, você está estressado pela carga, ainda mais vocês do Ministério Público, né? Uma carga altíssima. Então, são maneiras individuais na empresa. Melhorar os canais de comunicação, abrir o canal de comunicação e deixar registrado que não vai ter punição por isso, que é um medo maior que tem, as pesquisas mostram isso. Investir em tecnologia, investir em rastreio, investir nos profissionais de saúde mental, aumentar a carga de psicólogos. Então, tem diversas maneiras de você tentar oferecer essa ajuda. Aí, dentre elas, eu só quis mostrar algumas dúvidas comuns. Olha o tanto de dúvida que falta a gente responder, pessoal. Que são as dúvidas que fazem as pessoas se afastarem. E aí, vai viciar o remédio? Não vou lá, não vai viciar. Tem o melhor? Eu vou tomar o da minha amiga aqui, porque ela disse que para ela foi o melhor. E eu vou ter que tomar pro resto da vida? Não quero tomar, não. E o álcool? Eu tomo meu vinho à noite e fica bem. Olha o tanto, botei algumas aqui, ó. O tanto de dúvida de folclore que sem informação faz você deixar de buscar ajuda. Tem mais de 100. E são as dúvidas que eu escuto, não é da minha cabeça isso. Eu faço há 15 anos isso. São as mesmas dúvidas sempre. Que afastam, pela falta de informação, as pessoas de buscar ajuda com um profissional adequado. Olha lá, sou fraco, tem sucesso? Não falamos que pode ser genético, pessoal? Então, como é que eu sou fraco se eu não escolhi? Deus, manda para mim aqui. Não tem jeito. E se for genético, você nunca vai saber. É possível tratar sem medicação? O que eu falei, pessoal? Quadros leves, a literatura permite psicoterapia e atividade física. Então, não vai ter que necessariamente tomar remédio. Mas o difícil é jogar a população para buscar ajuda no quadro leve, que é uma batalha incansável, né? Que eu tenho feito, né? Tentado fazer do meu jeito, né? Com as minhas forças, na mídia, enfim, na internet. Dá o conhecimento para ela buscar no momento leve. Aí, ó, a literatura permite fazer ser um remédio. Não deu certo. Não evoluiu, por diversos motivos, aí eu posso entrar com medicamento, mas já vai ser um quadro leve, moderado, no máximo. O prejuízo é muito menor. Eu consigo manter esse paciente trabalhando. Tratando com a psicoterapia e atividade física. O que eu posso fazer, independente do trabalho? Acabamos de falar o exemplo da atividade física. O álcool e o uso de drogas aumenta a chance de um quadro depressivo. Exemplo simples do álcool, para vocês entenderem. O álcool, ele atua no mesmo receptor dos benzodiazepínicos. O famoso Rivotril, diazepam, prazolam. Mesma coisa. O álcool em dose baixa, ele é ansiolítico. Então, chegou em casa, tomou a primeira taça, esqueci aquele meu colega de trabalho, os pensamentos começam a ficar mais tranquilos, menos angustiados. Ele encostou na função ansiolítica. Foi para a segunda taça, encostou no receptor e dá relaxamento muscular. Aí, então, você já deita, né, já relaxa, a fala fica empastada, porque a laringe dilatou, exagerou um pouquinho, dá sono. Vou dormir que já deu. Só que é um sono de má qualidade, porque ele induz o sono, mas é um sono fragmentado. Você sonha muito, vai muito no banheiro por causa do hormônio diurético. Só que como o álcool não foi feito em laboratório como os medicamentos, o fígado e o rim ele quer tirar aquela substância, porque é tóxica, o mais rápido possível do seu corpo. Então, durante a madrugada, ele está tentando tirar aquele álcool de todo jeito. De manhã, todo ser humano que fez uso de álcool ontem à noite, o receptor GABA percebe a saída, que é onde estava o álcool, porque ele foi metabolizado rápido, diferente dos remédios que os metabólitos vão sendo liberados lento. O que acontece de manhã? Ele é hiperativo. Então, ele faz o efeito contrário. Então, todo mundo que fez uso do álcool ontem à noite, de manhã, quimicamente, vai acordar mais ansioso. Que é aquela sensação, será que eu fiz alguma coisa errada? Aquela sensação do aperto no peito. Aí já começa a vir o que na cabeça dele? Não, peraí. Mas e só se chegar em casa, vai ter o vinho, você vai relaxar. Aí, ó o potencial de dependência. Mas a OMS diz que você pode tomar 2 taças, o homem e uma mulher, 16 gramas de álcool, que dá uma taça de
300 ml de vinho, que dá 3 cervejas de latinha de 355 ml, ou uma dose de vodka de gin. Não é que ela te recomenda. Ela disse que, caso haja a necessidade do hábito do álcool, que, teoricamente, no máximo, seja feito dessa maneira. Só que ela não orienta você a fazer. Isso é um erro, é um mito. Porque ele vai te dar outros problemas. Problema no fígado, aumenta a chance de hipertensão, aumenta a chance de câncer, o sono fica de má qualidade, é um mito que você dorme melhor, você só inicia o sono melhor. Ó, um exemplo simples do folclore em relação ao álcool. Em casa, exercício, você consegue fazer uma alimentação, por exemplo, carboidrato. Eu vou fazer uma dieta, cortar completamente o carboidrato. O cérebro só se dá bem com a energia vindo dele. Porque o carboidrato ele facilita a transformação do triptofano em serotonina central, que é a que dá sensação de prazer e por aí vai. Ele é o que mais faz isso. Aí uma pessoa está com transtorno de ansiedade e está ganhando peso porque está descontando na comida, aí ele tem a brilhante ideia de cortar o carboidrato completamente. E aí, quando ele corta o carboidrato completamente, vai chegando no final da tarde, o cérebro não se dando bem com a energia vindo ou da proteína ou da gordura, começa a apitar. Então, sua irritação, a cabeça fica oca ainda mais do que se você não estivesse fazendo essa dieta. Então, você está piorando o seu tratamento. Meu filho da minha cabeça. Então, são medidas individuais, dependendo da empresa. E na empresa? Na empresa, aula para um próximo tópico, né? Se for possível, que é o quê? É justamente aonde depende desses estudos, né? Em relação a melhorar o RH, contratar mais profissionais, fazer mais palestras, mais campanhas, abrir os canais de comunicação. A OMS colocou como orientação treinamento das capacidades socioemocionais dos gestores e dos líderes, para saber lidar com o ambiente de estresse de trabalho, ajudar o trabalhador a falar não de uma maneira adequada, para não ficar levando trabalho para casa, não ter, de fato, regras que você não, a não ser que seja em caso de urgência, que você continue trabalhando após o término do seu expediente. Então, tem diversas maneiras que estão sendo estudadas e aplicadas que só foram possíveis porque o tema começou a ficar importante, que já era para ter sido há muitos anos, vídeo que a OMS colocou, principalmente depois da pandemia, que foi aonde desagou todas as consequências na saúde mental. Vídeo que aumentou 15% os transtornos mentais no mundo em decorrente pós a pandemia. E deixo meu último slide, uma frase que eu gosto muito. E buscar ajuda na vida é sempre inteligência, nunca vai ser fraqueza, né? Se eu não sei fazer um imposto de renda e eu peço ajuda para o contador, eu estou sendo fraco ou inteligente? Inteligente, porque sozinho eu não ia conseguir. Então, você que tinha a dificuldade de buscar ajuda por achar que é fraco, entenda que você está sendo inteligente, porque se é uma doença médica, sozinho você não vai conseguir. Combinado? É isso. Vou botar o último aqui. É isso, estou à disposição. Vamos sim. Eu quero agradecer-lhe, né, por essa brilhante explanação, com essa fala muito simples, desmistificando. E essa psicoeducação realmente é uma meta. Precisamos muito nos dirigirmos nessa direção e contamos muito com a cooperação, com a ajuda de todos do Ministério Público, né? Isso é um objetivo, é um conhecimento nosso, está consolidado a importância disso nessa palestra, e isso é um trabalho para todos nós. Ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Sensibilidade da chefia, mas nós precisamos também, primeiro, de uma conscientização e depois do esforço, do empenho. E é para isso que eu conclamo a todos. Eu quero dizer que temos orgulho do Ministério Público por essa instituição ter essa sensibilidade, mas além de sensibilidade, né, nós temos o dever, enquanto empregadores,
como preconiza o artigo, acho que é 196 da Constituição da República, não é? Nós temos também o dever de trabalhar nessa direção, de conceder saúde para toda essa equipe. E conclamo a todos, quero destacar que nós temos aqui muitos recursos, né? Nós temos TVs espalhadas por praticamente todas as nossas dependências, nós temos um sistema de internet bastante difundido, né? Nosso trabalho é feito praticamente em cima de plataformas de computadores, nós temos portais, nós temos diretoria de comunicação, e, enfim, nós temos muitos recursos. Agora, precisamos muito juntar nossas forças e começar a produzir esse material. Temos ciência de que isso precisa também de braços, né? O doutor Luciano, hoje pela manhã, numa conversa comigo, ele adiantava, né, a possibilidade de uma mudança, talvez, na resolução que cuida dos residentes estagiários também. Primeiro, antes de tratar de residentes, é a questão dos estagiários, né? Que possamos, talvez, fazer um recrutamento maior de estagiários, treiná-los devidamente, isso vai demandar uma estrutura, para que eles possam fortificar a nossa equipe de psicólogos, que temos as psicólogas aqui, não é? Camila, né? E doutora Lúcia Delgado, que bravamente, né, tentam dar conta do serviço aí nosso. É possível que haja um aumento, nós sabíamos desse risco, né, de haver agora uma demanda, mas não é por medo que devemos deixar de fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, eles sabem disso, como toda a equipe do núcleo sabe disso. Então, isso foi um evento muito elucidativo. Eu peço permissão, doutor Erwin, de deixar essa gravação disponível, se o senhor autorizar, então ela estará disponível para que possamos acessá-las em outro momento, que foi uma aula muito didática, né? E será muito útil para cada um de nós. Aprender a conviver com isso, sabendo que esses traços, né, esses comportamentos de comportamentos precisam ser conhecidos. E nós, hoje de manhã, eu li um trecho de um livro dizendo que a gente alcança muito mais a felicidade quando conquistamos algumas habilidades psicológicas. E essas habilidades psicológicas no sentido de nos autoconhecer, de entender melhor nosso comportamento, nossas atitudes, nossas reações, e também a do próximo, daqueles que nos cercam. Isso dá uma clarividência, isso dá uma maneira de agir, de entender, de nos posicionar no dia a dia, que acaba acarretando uma felicidade. Bem, o doutor Luciano não pôde retornar do seu compromisso, que ele anunciou aqui. Quero dizer que nós chegamos a ter 273 pessoas acompanhando a gente, não é? E pessoas espalhadas por todo o Brasil. Eu quero agradecer, então, a todos, doutor Erwin principalmente, ao IERB, né, na pessoa do doutor Leandro Navega, a Mônica, Gustavo e Guilherme, ao Núcleo de Saúde, doutora Carmen, doutora Maria Eugênia, à secretária dos órgãos de governança, Rafaela, que o tempo todo nos ajudou nessa e em outros empreendimentos, inclusive respondendo as questões da doutora Erwin, né? E a Semperge também, né? Um braço importante na pessoa do Vinícius Zanata e também de toda a sua equipe, que nós contamos muito também com a Semperge. Precisamos estar unidos, juntos, de mãos dadas, para conseguirmos levar avante esse objetivo. E agradeço a todos aqui os presentes também, né? Não foi possível aqui estabelecer assim um ciclo de perguntas, né? Porque algumas perguntas foram respondidas dentro do próprio grupo e não tivemos nada assim de muito específico, né, que pudesse ser trazido para cá. Mas contem com o núcleo, contem com a administração do MP, estamos sempre à vontade. E, mais uma vez, doutor Erwin, muito obrigado, parabéns por esse trabalho, que é um trabalho quase que missionário, né, por esse Brasil afora. Então, 1h30 no programa da Bandeirantes, né? Da Bandeirantes, eu recomendo, né? Espero que esse evento também tenha servido, sobretudo, para sensibilizar a todos, que passemos, a partir de agora, a ter mais cuidado, mais importância, com coisas simples, seja conosco, seja com aqueles que nos cercam, que às vezes são taxadas, carimbadas preconceituosamente como uma esquisitice, como um problema, e serve para afastar a pessoa de nós ou atrapalhar o relacionamento, seja na vida social, familiar ou profissional, que possamos ter a sensibilidade de ver isso por outro ângulo. Não é? Isso demanda uma psicoeducação. E eu conclamo a todos que nos ajudem,
nessa tarefa aqui no Ministério Público, não só da psicoeducação, mas também da vida saudável, de hábitos saudáveis, hábitos de alimentação. Quero adiantar também que a administração do MP está empenhada, em breve, em instalar aqui um espaço, né, que atenderá a servidores e também comissionados num trabalho de fisioterapia, um trabalho disruptivo que a gente quer fazer, mas vai alcançar também um trabalho de ordem mental, de pensamento, e provavelmente na área da meditação também, né? Enfim, que vocês nos ajudem, né, que possamos usar nossos recursos, seja com musicoterapia, com vida saudável, com tudo que está ao nosso dispor, para que enfrentemos melhor. Nossa instituição é uma instituição, professor, que carrega muito estresse, que o estresse é quase da origem da nossa atividade, né? O direito é uma ferramenta que visa o convívio melhor e o convívio pacífico entre pessoas, entre estados, né? O direito é essa regra. Então, aqui, igual lá, né, na psiquiatria, na psicologia, a gente ensaia e tenta pacificar o convívio humano. Só que isso aqui, no nosso dia a dia, né, para os membros, traz muito estresse. Porque quando a situação está muito boa e resolvida, ela não cai lá no judiciário, ela não se torna um problema, um processo. Então, a nossa atividade no dia a dia é um enfrentamento daquelas dificuldades, daqueles pontos da sociedade não resolvidas. Então, carrega sempre um estresse. E esse estresse é compartilhado, né, por membros, por toda a equipe, que o Ministério Público não é só o promotor que está lá na ponta, ou o procurador no tribunal, mas ele é também um conjunto, né, de servidores, de assessores, de estagiários, de servidores que estão aqui na atividade meio necessária para esse suporte. Então, acho que isso acaba contagiando, sem falar os fatores estressantes da vida do dia a dia, né? As inseguranças políticas, econômicas, né, até sanitárias, que nos têm afligido a todos recentemente. Mas a humanidade resiste a tudo, nós somos muito fortes, e o Ministério Público, como a gente vê aqui, é uma equipe muito valiosa. Contamos muito com todos vocês para vencer todas essas questões. Obrigado pela presença, obrigado, doutor Erwin, e uma boa tarde a todos.